Luciana, demais conselheiros, nós elencamos nesse período de pré-regulamentação da Lei Aldir Blanc, algumas questões que nos é colocada, e estamos propondo algumas saídas, já para serem discutidas desde já, entendendo que esperamos que tenha a regulamentação em nível federal e que depois precisaremos fazer a nossa regulamentação local. A primeira questão é o que eu sempre digo, o cariz da Lei Aldir Blanc, o espírito dessa lei, né? Sairmos mais uma vez daquela hermenêutica de que é uma lei, mais uma lei de incentivo, e começarmos a entender como uma lei que visa diretamente a assistência social, porque isso nos facilita toda a parte de repasse desses recursos, tá? E nos garante que aqueles que realmente necessitam hão de conseguir agir, seja eles por qualquer uma das três frentes que a lei prevê de repasse ou de modalidades para esse dinheiro chegar lá. Então, antes de tudo, entendermos e termos um pensamento fechado de que isso é uma lei de assistência social focada na classe laboral artística, mediante a pandemia que nós estamos vivendo. E da mesma forma, temos que entender que tem que ter uma flexibilização para eleições complementares, porque é um período pandêmico, nós temos que entender que deve-se exigir toda a predestinação e todos os esforços para que nós consigamos atingir esse espírito da lei. A lei que é de assistência social para uma classe específica. Depois, acerca do auxílio emergencial, nós temos uma certa preocupação, nós, que representamos a sociedade e as áreas artísticas, do dinheiro do auxílio emergencial que vai ser devolvido e que esperaríamos que fosse, quando chegasse no Fundo Estadual de Cultura, fosse feita a retrocessão desses valores exatos para o município que não pôde utilizá-lo, pois entendemos que grande parte da classe artística que necessita do auxílio emergencial lá das parcelas, das 3 parcelas de R$600, já o fizeram para o governo federal. E que, como esse dinheiro é um dinheiro, entre aspas, rubricado, não pode ser utilizado dessa modalidade de outra forma, e que esse dinheiro há de voltar para o Fundo Estadual de Cultura, que pensemos numa forma de devolver esse dinheiro para o município oriundo, né? Uma forma do Estado, inclusive, fomentar e incentivar que esse município tenha, caso não tenha, um plano municipal de cultura e todo um sistema articulado. Depois, isso é uma coisa que é levantado muito pelos conselheiros do interior, o amparo institucional dessa Superintendência de Cultura aos municípios. Nós entendemos que deveria ser apenas algo muito simples no fomento e algo muito simples no que contemple os espaços culturais. Para isso, sendo um modelo fácil, um modelo simples, que fosse dado aos municípios modelos já prontos, daqueles que não têm, de leis municipais, dentre projetos de leis municipais que instituam o fundo, o sistema, o conselho, ainda que vinculados a outras pastas, porque nós sabemos que no interior há câmaras municipais que se reúnem a cada 15 dias ou a cada 7 dias e que precisa de 2 discussões legislativas, 2 sessões para aprovação de uma lei. Então, somente para aprovar, o aparato municipal já vai praticamente um mês, quando está de boa vontade de fazê-lo. Se incluirmos ainda mais a expertise dessa superintendência, para que esses documentos já fossem entregues, entre aspas, mastigados para esses entes, para esses entes municipais, isso seria, pela demanda que vem do interior, de grande valia. Depois, nós apresentamos aqui a operação do fomento, que para nós é o grande calcanhar de Aquiles, porque existe, nos parece, uma corrida a favor do ouro, onde aqueles que sempre são contemplados com os famosos editais, buscam sempre mais uma brecha ou mais uma oportunidade para contemplar projetos. Se nós voltarmos, mais uma vez, naquilo que entendemos ser a lei com cariz de assistência social, assistencialista, nós queríamos e planeamos, esperamos conseguir uma operação de fomento simples, de repasse de recursos para quem é da classe laboral. Entender o fomento como também o fomento do próprio trabalhador como ser humano. Então, depois de ouvir muito, de estudar muito, de convocarmos reuniões internas nossas, ouvirmos a sociedade, chegamos no meio comum,
onde que nós podíamos chamar de um programa, atribuir um nome qualquer, eu coloquei Bolsa Paraná por uma questão simples, hoje de manhã discutíamos isso, mas não entender o repasse de dinheiro como, mais uma vez, dinheiro de fomento para projeto específico, porque é subsídio do Estado, mas como doação civil. Porque a doação civil descomplica uma série de coisas, e a doação civil pode ser feita pelo instrumento das bolsas. É muito mais fácil se tivéssemos um edital único, um chamamento transversal, que não dividisse por áreas, nem por troncos, nem por vetores, nem por regiões, nem por nada. Um edital único, onde aquele que se autodeclarasse necessitado de próprio punho e preenchesse um formulário simples, com 5 perguntas: o que sou, onde estou, como estou me mantendo, o que eu faço, coisas simples, que qualquer um pode fazê-lo. Que uma pessoa que seja alfabetizada funcionalmente somente, que não consiga ser letrada, mas consiga escrever, que pode ser artista, consiga expressar o ensejo de socorro, pois essa lei tem que dar comida para quem tem fome. Essa lei está atrasada. A pandemia começou em meados de março. Nós estamos quase inaugurando o mês de agosto. Esse dinheiro não chegou. Por isso tem que ser algo desburocratizado e que essa bolsa seja mais ou menos como 4 parcelas, de setembro, dezembro, ou numa outra proposta que melhor caiba. Por analogia, e pegando as leis análogas à bolsa, entende-se uma questão já sedimentada, que bolsa é a doação de recursos financeiros, que pode ser para artistas bolsistas, que contribuem para a consecução de seus fins laborais, em condições previamente definidas e acordadas entre as partes, que é o Estado e aquele próprio que está a pedir. As bolsas, elas são interessantes, por quê? Porque o artista não precisa provar regularidade fiscal. Nós sabemos que a maioria dos artistas, pessoa física, são MEIs. E eles não estão conseguindo pagar o ISS mensal. E isso positiva as certidões dessas pessoas, tanto delas quanto de suas pessoas jurídicas. A Bolsa tiraria a necessidade de prestação de contas, porque é um auxílio para manter-se, é uma doação civil, é uma Bolsa. Ela desburocratiza a questão daqueles que possuem necessidades de regularização fiscal. Elas são muito mais rápidas, né? Nós podemos fazer que esse edital seja um chamamento de fluxo contínuo, isto é, enquanto tiver dinheiro, enquanto tivermos capacidade orçamentária e financeira para arcar com isso, até, obviamente, o momento que cabe à Lei Aldir Blanc, nós mantemos aberto. Isso até 31 de dezembro, caso haja dinheiro e disponibilidade orçamentária financeira para isso, que seja executado. Então, se um artista lá de Astorga não soube desse chamamento e vir a saber lá em outubro, para que ele, caso haja dinheiro em caixa, ele possa receber este auxílio, né? Não há desconto de impostos, coisa que qualquer um deveria fazer quando recebe subsídios do Estado na área de cultura, inclusive, ainda é uma grande luta da classe para que seja amainado essas cotas de imposto sobre serviços, etc. No caso da Bolsa, não há pagamento de impostos, ele recebe, e ele também não precisa declará-los à Receita Federal como rendas tributáveis, está no artigo 26 da Lei 9250/95. Então, o dinheiro cai de forma total, plena, o bruto é o líquido, o artista tem o dinheiro na mão. Também, pegando por analogia aqui, a questão de quais são os critérios que a maioria dos ministérios do Brasil fazem para a concessão de bolsas, eles dão como 3 princípios principais: o caráter da impessoalidade, ou da concessão de acordo com o mérito do bolsista ou por um concurso. Então, a questão da impessoalidade aqui é muito interessante. As bolsas são concedidas sem benefícios ao doador, isto é, ao próprio Estado, garantindo o espírito da doação, né? Então, o Estado não espera uma contrapartida disso. O Estado não vai avaliar uma proposta. O Estado não vai convocar uma comissão para avaliar propostas e fazer julgamento de mérito. O Estado vai avaliar quem é artista,
quem está com seu direito laboral afetado por não conseguir cumprir com a sua profissão e não ter meios de subsistência por conta desse período análogo, desse período ímpar que estamos vivendo, que é um período pandêmico, ele concede a bolsa. E o objetivo do interesse coletivo, que é o interesse, qual é o interesse coletivo maior? Que a classe laboral, que os artistas não deixem de ser artistas. E nem vamos discutir aqui a importância que tem nós temos artistas a trabalhar. E outra coisa muito interessante é que isso abarca os técnicos. Nós não estamos discutindo os técnicos, nós sempre discutimos editais de incentivo. O artista, quem propõe nos editais clássicos de fomento são sempre os artistas, que contratam os técnicos. Nos tempos atuais, quem está sofrendo mais ainda que os artistas, ainda que se possa sofrer mais que os artistas, são os técnicos. Aqui, nós não vamos esperar que o técnico desenvolva um produto cultural, porque não é a aptidão dele fazê-lo. E ele é da classe laboral artística. Aqui o técnico também tem direito de provar que não conseguiu trabalhar, que não conseguiu ter acesso, dado ao período pandêmico atual, e também pode ser assistido por esse mecanismo. Avançando, o quinto ponto é nós entendemos um programa unificado para isso, que o Estado, e vimos ontem na reunião do GT, o Estado tem vontade de criar uma norma, um diploma legal para dar segurança jurídica a esses seus atos. Então, nós queríamos já, de antemão, trazer a discussão para criarmos um programa estadual de auxílio nesse período de exceção, uma lei que seja uma lei guarda-chuva, que possa regulamentar todas as relações de repasses desses valores que vêm via Lei Aldir Blanc, como vai ser a participação popular que é clamada, aonde que entra o conselho nisso, né? E abarcar um só diploma legal toda a consecução desse programa, criar um programa estadual. E isso é competência, pode ser inclusive proposto pelo senhor governador, porque está lá elencado no artigo 65 da nossa Constituição Estadual, ele pode propor isso, ou pode ser proposto por um deputado. E a urgência pode ser abarcada pela resolução 1116, que é o regimento interno da Assembleia, no artigo 217 e 218, na agilidade da aprovação disso. Caso haja aprovação do requerimento de urgência naquela Assembleia, na nossa Assembleia Legislativa, essa lei seria votada muito rápido, né? Não só a falta de uma base legal, não só esse período estranho que estamos vivendo, não só a falta de uma segurança jurídica e um pouco mais a cuidada disso, esse programa seria base para futuros problemas que esperamos que não haja, mas caso haja, já teríamos uma experiência, uma expertise estatal para isso, tá? Avançando, porque eu não quero tomar o tempo, a questão dos controles. Ontem eu propus que há uma preocupação, e eu entendo, do gestor público, contra os controles internos, né, do seu próprio controle interno da superintendência / secretaria, o controle interno via Corregedoria Geral do Estado, os controles externos via Tribunal de Contas do Estado e os controles sociais, aqui personificados na figura do Conselho Estadual de Cultura. Eu propus que, para conseguirmos ter um ajustamento do que fazer aqui, que crivássemos entre os vários entes envolvidos nesse processo um termo de ajustamento de gestão ou um outro instrumento análogo. A pessoa com quem eu conversava ontem naquele grupo, que eu não me lembro o nome daquela querida senhora que estávamos ontem a conversar, no grupo de trabalho das 16h30 aqui do Conselho, ela havia me dito que o termo de ajustamento de gestão não caberia quando o Estado não comete o ilícito. Porém, fui buscar na jurisprudência e também em toda a literatura atinente, e o termo de ajustamento de conduta, vejam vocês, a exemplo do termo de ajustamento de gestão, caracteriza-se pela busca de uma solução consensual diante de uma infração ou mesmo de uma potencialidade de infração à norma. Então, se estamos temerosos no cumprimento de como cumprir os objetivos da Lei Aldir Blanc por momento esdrúxulo que estamos vivendo, eu acho pertinente trazer os órgãos de controle e propor. A questão é que aqui no Paraná, a resolução 6917 do Tribunal de Contas é que diz como funciona o termo de ajustamento de gestão, e não dá muita brecha, a não ser que seja um dos conselheiros do próprio Tribunal de Contas que o proponha no âmbito processual. Porém,
a doutrina é unânime, que não é necessário de que o Estado tenha cometido um ilícito, mas que ele esteja temeroso por cometer, que ele esteja na potencialidade de fazê-lo por falta de uma base legal, de falta de uma experiência anterior a isso. Né? Então, que não seja um termo de ajustamento de gestão por conta do vício da iniciativa que deve ser partir no estado do Paraná, porque existem outras normativas estaduais de outros estados que regem diferente, achar uma forma de criar uma espécie de contrato de gestão para que como possamos rapidamente executar esse dinheiro, porque, repito, março começou a pandemia, estamos inaugurando o mês de setembro, e o dinheiro não chegou às mãos dos famélicos. A sétima questão e penúltima, é a questão da regulamentação. Ainda que estejamos a propor uma lei estadual, que seja uma lei guarda-chuva, que crie um programa de execução junto com os municípios da Lei Aldir Blanc, né, no caso do Paraná, ainda assim entendemos que precisaríamos ter um decreto regulamentador que possa rapidamente, inclusive, no decorrer do curso, do curso da aplicação disso, porque entendemos que temos que trocar a roda enquanto o carro anda, né, uma regulamentação em per si das normas menores, disso seria muito mais interessante e já estamos a prever que é necessidade de uma regulamentação, coisa que eu fiz e que eu propus já desde o primeiro dia que discutimos Lei Aldir Blanc neste augusto Conselho, e que para que isso seja feito, também não só a lei, mas que tenha a participação popular, os representantes da sociedade civil, de várias esferas do governo, das várias secretarias, dos órgãos de controle, dos poderes auxiliares do Estado e dos outros demais poderes também. E isso é muito fácil de fazer. A expertise da Casa Civil colabora muito com isso. E oitavo e derradeiro ponto, a questão dos espaços culturais e das empresas. Entendermos, fecharmos o entendimento, tal qual está na Lei 13018, que é a lei que foi a lei inaugural do Brasil, que tentou discorrer sobre o que é um espaço de cultura. E lá no artigo 4º, ele dá um rápido conceito de que são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulam atividades culturais em suas comunidades. Né? Isso a gente já começa a abarcar toda aquela classe dos suburbanos, das culturas urbanas, das culturas periféricas, dos faxinalenses, dos quilombolas e dos demais grupos desassistidos, dos mambembes, inclusive, do teatro de pavilhão, etc. Por isso que eu já proponho daqui, e propusemos de tal forma, que começássemos a partir da nossa discussão de que espaços culturais é todo ambiente, tangível ou intangível, que desenvolva ou resguarde manifestações e valores culturais ou de economia criativa. Porque quem há de dizer que é um espaço que manifeste cultura afrodescendente ou culturas que tenham transversalidades com fés de matriz africana não sejam espaços culturais, sendo eles a coisa mais genuína que o Brasil já produziu. Por isso que não podemos nos ater a um CNPJ ou um alvará para dizer o que é um espaço cultural ou não. Lembrando que esses sempre conseguiram ser autônomos e agora é eles que precisam do Estado. E para não entrarmos na discussão exatamente da lei das OS, do que é um CNPJ, da questão da formalidade, regularidade, e também entendermos que isso também é um repasse emergencial. Eu não quero aprofundar a discussão, até porque isso é uma parte,